E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero mostrar para o YouTube e gravar esse primeiro vídeo para mostrar para o YouTube que eu não sou uma inteligência artificial, né? Tá cada vez mais difícil a gente distinguir, né? Quem é quem. Imagina daqui a 2, 3 anos. Esse canal tá aqui para falar um pouco sobre futebol. E eu quero não falar de futebol como um entendedor de futebol, mas como algo que faz parte da nossa cultura, né? Não quero dar uma opinião do Juca Kfouri, nem do PVC, até porque eu não entendo nem um pouco perto desses caras. Eu quero botar uma reflexão que eu tive da minha infância e quero saber como é que vocês conheceram futebol. Eu quero contar minha experiência de como, quem me apresentou e como me foi apresentado o futebol, né? Isso é uma conversa que pode ser legal para alguns. Para quem gosta de ver vídeo rápido, com IA, já pode dar no pé. Mas eu sou de Belém, então, para quem não sabe, em Belém tem 3 times, né, vamos dizer, de torcida, que é o Paysandu, Remo e a Tuna, que é o time mais antigo da cidade, porém com uma torcida praticamente inexpressiva hoje em dia, mas tem seus torcedores. A Tuna é um dos times mais antigos do Brasil, né? Acho que ela foi fundada em 1903, por ali. Então, até então só existia a Ponte Preta, existia o Paysandu do Rio, né? Que foi o primeiro campeão carioca. Existia, acho que o Vitória, talvez, da Bahia. Não me lembro se o Vitória é de 3 ou de 4. Então existiam poucos times, enfim. Então Belém é um time de 3 torcidas, né? Fanáticas. Vamos dizer de 2 torcidas fanáticas e de um time que é o grande gestador de jogadores para os Remo e Paysandu. Sempre foi, né? Pena que nos últimos 20 anos isso mudou um pouco. Mas para quem não sabe, o estádio do Remo e do Paysandu e o da Tuna estão todos na mesma avenida, né? Então depois a gente tem até que pesquisar se existe outra avenida no Brasil que tem 3 estádios de futebol, né? Ainda tem mais um quarto ali perto que é o Mangueirão, mas está em outra avenida. Mas então eu nasci numa rua, nasci não, fui morar numa rua perto desses estádios, né? Que é uma rua que liga para essa avenida. Então eu morava a menos de 1 quilômetro, assim mais ou menos uns 800 metros do Bainão e mais ou menos 1 quilômetro da Curuzu. São estádios que estão ligados apenas por uma rua que corta, né, os dois. E eu nasci nesse ambiente, assim, perto, cresci ali na rua Boa Ventura, em Belém. Se vocês olharem depois no mapa, vão ver a proximidade que ela tem com o estádio do Remo e do Paysandu. E eu era moleque, jogava bola na rua e sempre olhava. Eu jogava futebol na rua, mas eu ainda não tinha noção que existiam times de futebol, entendeu? Eu pensei que aquilo ali era uma brincadeira da rua, mas teve um momento que eu me dei conta que eu jogava às vezes futebol à noite lá, é muito comum de jogar bola à noite em Belém. E teve um momento que eu me dei conta que existia uma luminosidade muito grande na rua, assim, né? Um refletor que vinha de uma certa distância, né? E com o passar do tempo eu fui entendendo que aquela iluminação era do estádio do Remo, que era muito mais forte do que a que chegava do estádio do Paysandu, que também chegava forte. Você via o brilho do refletor na rua e os estádios ficavam lotados sempre e dava para ouvir o barulho da torcida também. Então foi a partir disso que eu fui me dando conta que existia o futebol, né? Eu jogava futebol na rua, meu pai nunca foi grande torcedor de futebol, assim,
Pelo menos na época que eu estava crescendo, ele já andava meio desgostoso com o futebol, mas antes sim. Inclusive chegou a ser sócio do Paysandu, muitos anos antes de eu nascer. Mas meu pai nunca me falou sobre futebol, nunca me indicou times para eu torcer, apesar dele torcer pro Paysandu. E sempre tentou me guiar muito pelo lado da música, né? Mas futebol ele me deixou totalmente à vontade. E meus irmãos também, eu tenho um irmão flamenguista e não ligava muito pro futebol de Belém do Pará. Então, jogando bola na rua, eu fui entendendo que existia naquela cidade que eu morava 2 clubes de futebol, o Remo e o Paysandu, né? Eu sou de 81, né? Então vamos falar que eu cresci ali perto desses 2 estádios, quando eu tinha ali até meus 10 anos, né? Os anos 80, vivi tudo ali naquela rua ali. Então fui me dando conta que existiam times de futebol e que existia uma coisa chamada futebol, né? Em um determinado momento, lá por 87, por aí 88, apareceram os moleques na rua com os times de botão, né? Então foi, outra coisa que me chamou uma atenção pra cacete, meu. Eu me lembro dos meus primeiros times de botão e eu conheci as cores da vida mesmo, vermelho, preto, saber o nome das cores, por causa dos meus times de botão, cara. Ou seja, isso também me educou, né, como ser humano. E fui conhecendo os escudos dos times. A gente fazer o campeonato da rua, né, jogos ida e volta. Jogava na minha casa, no pátio da minha casa, com o meu, a gente chamava de estrelão, que é o campo de time de botão. E o mata-mata, o jogo de volta era na casa do outro cara. E os irmãos do cara batucando, fazendo barulho para botar pressão. Era muito bom o nosso campeonato. A gente fazia as traves, as redes com pano. Era muito bonito. Então eu cresci nesse ambiente, fui conhecendo o futebol na rua mesmo, com os moleques. E ouvindo o barulho da torcida, né? Então foi muito legal isso aí. Teve um dos campeonatos paraenses que eu não me lembro, primeiro, segundo turno. Teve um dia que o Remo e o Paysandu foram pra pênalti. Acho que 88, 89, eu não me lembro. E o Remo tinha grande time nessa época. Acho que o Remo foi primeiro tricampeão, talvez no final dos anos 80, e depois o Remo foi pentacampeão, na época que ele exerceu um tabu muito grande sobre o Paysandu. Mas numa dessas situações de ir pra pênalti, tinha alguém ouvindo o jogo na rádio. E algum moleque perguntou pra mim, vai pra pênalti agora o jogo, Remo e Paysandu. Tu torce pra quem? Pro Remo ou pro Paysandu? Puta merda, cara, que dúvida que eu fiquei. Eu não sabia qual era o estádio mais perto, quem era quem, mas eu falei, eu sou Paysandu então. E calhou que o Paysandu ganhou nos pênaltis do Remo. E aí eu virei Paysandu nesse dia, eu me lembro disso. Em 91, acho que o Paysandu foi... Acho não, tenho certeza. O Paysandu ganhou o brasileiro da Série B, em cima do Guarani. E nesse dia eu assisti esse jogo na estrada com meu pai, voltando para Belém, de um balneário que tem perto de Belém chamado Mosqueiro, né? E nesse dia realmente eu ratifiquei que eu queria torcer pro Paysandu. Meu pai veio buzinando a estrada toda, até Belém, com aquele título ali. Agora a seleção brasileira foi um pouco diferente. A seleção brasileira eu conheci na Copa América de 89. Na Copa América de 89. Sabe com que gol foi apresentado para a seleção, gente? Com aquele gol do Bebeto, de voleio, contra a Argentina, né? Que ele pega um sem pulo maravilhoso no ar. Porra, ele foi incrível. Então, nesse dia tinha muita gente vendo o jogo. Nesse dia eu entendi o que era a seleção brasileira. Porque na Copa de 86, acho que eu tinha 5 anos. Eu me lembro também de um gol do Edinho, mas eu não sabia o que era futebol. Eu achava que o Edinho era o próprio... Eu achava que o Brasil era o Edinho. Eu não sabia o que era o Brasil, o que era futebol. Estava tudo muito confuso na minha cabeça ainda. Mas foram essas minhas
primeiras experiências assim com futebol, né? Eu fui conhecendo futebol através da rua, dos moleques, do time de botão. Em determinado momento eu fui jogar no Remo, futebol de salão. Apesar de eu torcer pro Paysandu, eu fui jogar futebol de salão no Remo porque eu tinha 2 vizinhos que jogavam lá e a mãe deles levava eles pro treino. E aí um dia minha mãe perguntou se podia ir junto com eles. Aí eu acabei indo jogar no Remo, mas não tinha maldade nenhuma em saber que o Remo era rival do Paysandu. E para falar a verdade, até hoje eu tenho aprecio muito, tenho uma admiração muito grande pelo Remo, porque eu passei minha infância jogando futebol lá. E também ia ver muitos jogos no Bainão, quando no final dos jogos eles abriam o portão do estádio. E aí a torcida falava que eram os milionários que estavam entrando no estádio, porque... Pô, dei um zoom aqui sozinho. Porque era na hora que abriam os portões para as pessoas saírem e eu entrava com os moleques da rua às vezes para ver jogos do Remo. Eu tinha medo de ir para Curuzu, apesar de ser um quarteirão mais distante. Eu achava que eu estava muito longe de casa, saindo escondido de casa, né, para fazer essas aventuras noturnas. Então fui ver muitos 15 minutos no Bainão finais, no final dos anos 80, e onde eu vi muitos bons jogos. Às vezes eu pegava o melhor do jogo, né, que é o final, essa parte final do jogo. Então foi muito bom também essa época. Então fui fazer futebol de salão no Remo. Ia vestido com a camisa do Remo. Eu não me lembro se meus amigos tiravam sarro com a minha cara por isso. Mas até hoje eles tiram um pouco, porque como eu falei pra vocês, eu gosto também do Remo e muito da Tuna também, porque eu tentei fazer um teste lá e acabei não passando, mas também tenho uma grande admiração, até pelo uniforme da Tuna, que é muito bonito, né? Então eu queria saber de vocês, como é que foi que vocês se apresentaram pro futebol? Como é que o futebol foi apresentado para vocês? E eu me lembro a primeira vez que eu fui no estádio. A primeira vez chegou um dia, finalmente, de eu entrar no estádio, né? E a primeira vez que eu fui foi na Curuzu, foi no jogo do Paysandu. E eu nunca tinha ido ver esses 15 minutos que eu falei no Bainão. Esses outros 15 minutos que eu ia ver finais, eu criei coragem depois para ir ver, né? Mas o meu irmão me levou a um jogo, que eu me lembro até hoje, mais ou menos. Acho que em 92. O Paysandu tinha um atacante folclórico chamado Nego Mendonça. Acho que foi Paysandu e Tiradentes ou Pinheirense, não me lembro. Foi 1-0 o gol do Mendonça. E eu fiquei muito chocado de chegar no estádio a primeira vez, criança. E ver, a primeira coisa que você se dá conta é a iluminação do estádio, que é muito forte, né? É muito claro, né? E o cheiro de churrasco, cheiro de mijo, e gente falando palavrão, e aquela fumaça, muito cigarro. Era um ambiente altamente machista na época. Mulheres praticamente não entravam. Mas eu me lembro justamente de eu estar descendo a arquibancada no final do jogo e pisei na unha de uma mulher e ela, porra, me ofendeu pra caramba. Fiquei muito assustado. Eu não sabia que rolava tanto palavrão no estádio, sabe? Quando eu era criança. Isso aí a gente vai se dando conta aos poucos, né? Então, foi muito bom. Essa lembrança da primeira vez no estádio. E eu lembro também a primeira vez que eu fui ao Mangueirão, né? Que já era um estádio um pouco mais distante da minha casa, né? Eu ficava já a cerca de 15 quilômetros da minha casa. Meu irmão também me levou no Mangueirão, Paysandu e Santa Cruz, se eu não me engano. E eu me lembro a primeira vez que eu fui só pro Mangueirão, né? Que eu já tinha 14 anos. Fui logo após o Tetra do Brasil, né? O Flamengo tinha o time dos sonhos, o ataque dos sonhos, né? Bebeto, Romário e Edmundo. E eles foram jogar em Belém contra o Paysandu na Série A, né? E esse jogo teve um público imenso, extraordinário. Deu mais de 45 mil pessoas no Mangueirão. E eu fui para ver o Romário, cara. Eu era apaixonado pelo Romário. Eu tentava imitar o Romário jogando futebol na rua, quando eu era moleque. Acho que todos vocês, que devem ter a mesma idade que eu, 45 anos, são mais romaristas do que ronaldistas, né? Foi muito legal.
ver o Romário. Eu não tirei os olhos do Romário. Fui para a antiga geral do Mangueirão. Depois pesquisa esse jogo. Paysandu 2, Flamengo 0, em 1995. O Flamengo não jogou nada. O Romário sim tentou algumas jogadas. Porém, o Paysandu tinha um grande goleiro, Ferreira, que impediu alguns golaços do Romário. Mas eu queria falar desse jogo também porque foi o primeiro golaço que eu vi ao vivo. Então, meu primeiro golaço que eu vi foi o do Bebeto contra a Argentina, Copa América de 89. O primeiro gol de placa que eu vi ao vivo foi o gol do Daniel contra o Flamengo, cara. Depois assistam esse gol. Esse jogo foi maravilhoso. Eu tive que vender umas revistas que eu tinha para ir pro estádio. Acho que era R$ 5. Talvez R$ 5 talvez a entrada, não me lembro. Talvez está muito caro R$ 5, acho que foi R$ 2. Uma cerveja 94 era 50 centavos. Eu me lembro até hoje. Logo depois que dá o RV pro real, né? Mas eu vendi umas revistas durante a semana, fui nos sebos vender minhas revistas, porque eu não tinha dinheiro para ir, nem para geral. E eu fui escondido dos meus pais. Foi muito bom, foi muito bom. E eu cheguei no Mangueirão às 5 da tarde. Era um jogo, aquele jogo das 9h30 da Globo, né? E no final quase eu desmaiei de fome, cara. Deu muita gente. Teve um momento na geral que eu achei que eu ia morrer, porque eu cheguei a ficar com os 2 pés suspensos no ar. Eu fui com os amigos da rua também, que eram mais ou menos da minha idade. Mabel, não me lembro o nome dos outros que estavam no dia. Mas tinha o Fábio, Mabel e outras pessoas. Um dia, de repente, vão assistir esse vídeo, né? Então, esse vídeo, ele não é um vídeo para eu falar sobre esquemas táticos, história do futebol, mas a gente vai falar muito disso aqui, sobre história do futebol nesse canal. Mas ele é mais um vídeo de memórias afetivas sobre futebol. Então eu quero que vocês comentem assim, qual foram as primeiras memórias que vocês criaram com o futebol, né? Eu posso ir muito mais a fundo nessa história, mas eu vou deixar para outro vídeo, né? Eu quero apenas provar para o YouTube que eu não sou maiá, né? Isso aqui é um canal humano. Eu tenho um outro canal no YouTube chamado Nos Autos do Futebol, onde é um canal que uma hora ele vai ser derrubado, porque eu passo alguns jogos antigos lá. Então quem quiser ir lá rever, deu outro zoom. Não sei mexer, não tenho microfone. Eu tô gravando no meu tablet esse primeiro vídeo aí. Mas quem gostou, vamos falar sobre futebol nesse canal, né? Eu vou fazer umas lives também, quero chamar alguns amigos meus pra gente relembrar algumas coisas antigas do futebol, que vale a pena. Eu tenho visto muitos jogos antigos, voltei a ver muito futebol antigo, voltei a rever todos os jogos do Flamengo de 81, estou revendo o Maradona no Napoli. É muito legal, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso nesse canal aqui. Depois eu volto, eu vou gravar um vídeo falando sobre o surgimento do futebol antes da Inglaterra. Como é que ele foi jogado na Antiguidade, na Idade Média, nas Américas e no Oriente. Para depois chegar na Inglaterra, né? Esse futebol moderno que a gente conhece. Beleza? Um grande abraço para vocês aí.